Rodada 8 encerrada, galera, e depois de uma mitada tão linda como essa do nosso time da live, é momento de analisarmos a rodada 9 e fazer mais uma vez times com grande potencial para vocês mitarem com as dicas do HJP Sports no Cartola FC. Fala galera cartoleira, tudo bem? Eu sou Elton de Paula, HJP, e o meu objetivo é fazer você escalar melhor no Cartola FC. Bora pra cima que é momento de analisarmos juntos a rodada de número 9. Grande expectativa para mais uma vez estarmos dentro da regularidade. Nesta rodada número 8 foi muito boa para todos os nossos times públicos. Time da Live com a grande mitada, time da Live convidados, grande resultado. Time valorização também, um resultado espetacular em valorização, mais de 23 cartoletas valorizadas e também o nosso time principal pontuando ali acima dos 110 pontos. Bora para cima, é momento de analisarmos a rodada 9 e buscarmos oportunidades para mitarmos juntos no Cartola FC nesta temporada. Então, se você não segue, você não acompanha a nossa página aqui no YouTube, nosso canal, é hora de você fazer a sua inscrição. Se gostar desse vídeo, das dicas, das análises, deixa a sua curtida e também deixe o seu comentário. Eu quero saber de você, qual foi a sua pontuação nesta rodada de número 8? Deu aquela mitada? Pegou as nossas análises na live antes do encerramento do mercado? Comenta aí, comente como foi o seu time nessa rodada, qual foi o seu diferencial e também dê o seu pitaco, dê a sua sugestão para o nosso vídeo nas dicas que nós vamos deixar hoje. Então, portanto, continuando, siga a nossa página, faça a sua inscrição, deixe aquele seu super like, pois aqui no nosso canal você tem sempre as melhores dicas em Cartola FC, galerinha. Bora pra cima então começar a nossa análise depois dessa grande mitada com o nosso time da live. Entramos ao vivo pelo menos ali uns 40 minutos antes do encerramento aí do mercado, logo após ali a divulgação do Fortaleza. Eu vi que tinha uma divulgação muito forte com grande potencial estatístico, então a gente entrou ali ao vivo e fizemos a escalação ao vivo desse super time, o time oficial da live, e fizemos essa grande pontuação com análise exclusiva com a galera que me acompanhou ali ao vivo. Então, se você tá ligadinho no Cartola, precisa de dicas boas, bora fazer a sua inscrição. Aqui nós vamos escalar a prévia do nosso time principal, né? E durante as nossas lives nós vamos fazer análises estatísticas ao vivo, trazendo grandes potenciais para você se diferenciar dentro da rodada. E não foi só o time da live que mitou não, viu galera? Nós tivemos também o time da live convidados nessa rodada de número 8, lá com os meus amigos Catazin e Anderson do Dicas Cartola. Trouxemos aí grandes oportunidades dentro da rodada, mitamos também, passamos dos 125 pontos, um grande resultado. Aqui sempre nós temos, sempre que possível, trazemos convidados especiais para fazermos juntos a escalação desse time que é exclusivo, junto com convidados e amigos do HJP. E é lógico, o nosso time principal aqui com 113 pontos, fechou com uma boa oportunidade também, acabamos não estando com o Lucheiro nesse time, não fizemos a oportunidade nele, colocamos na live e aí acabamos pagando um pouquinho, né, por não ter escalado ele, porque ele era um grande potencial. Mas mesmo assim, galera, fechamos dentro da regularidade, estamos com uma média muito boa dentro da temporada, acima aí dos 90 pontos. E é lógico, né, esse time da live aqui, galera, pra vocês terem uma ideia, tá com média de 96 pontos por rodada. É um resultado muito espetacular diante de um time público, inclusive, tá? Então aqui você tem dicas especiais para você. E é lógico, se você quer ter mais dicas e análises com acesso a todo o conteúdo do HJP Sports, é momento de você assinar o nosso plano de sócios Copa Cartola, que vem imitando rodada a rodada também, tá? Então, bora aí ver na descrição plano de sócios Copa. Se você quer imitar com a gente, com dados estatísticos e com possibilidades como esta, é momento de você assinar o plano Copa com a super promoção ainda para o plano clássico. E se você quiser também dicas de tiro curto, também temos dicas especiais dentro do plano Copa. Um precinho especial para você, estou esperando você clicar ali no link na descrição e ser assinante Copa Cartola, o melhor plano de sócios do Brasil em Cartola FC. E vamos lá, né, galera? Então estamos com o nosso time aqui. O nosso time da live foi top na rodada, mas o que foi o time principal, que é o que eu vou escalar prévia no vídeo de hoje. Fique coladinho aqui no HJP, pois nós vamos ter atualização desse time aqui no YouTube ou também nas nossas demais redes sociais. Então bora seguir o HJP Sports que nós vamos passar aí as atualizações. Entre também nos nossos grupos gratuitos, tá? O grupo no Telegram e também o canal VIP gratuito aí dentro do Instagram. Então você acessando esses dois portais, você vai ter mais conteúdo estatístico e também gratuito para você, além desse time, a evolução das escalações do nosso time principal, nosso time de valorização, que é somente pelos grupos do time de valorização, e eu divulgo no Instagram um pouco antes de fechar o mercado, e também, lógico, as atualizações possíveis dos times da live, eu só passo dentro desses grupos, e depois eu posto no perfil antes de fechar o mercado ali uns 10 minutinhos, tá joia? E é lógico, né, pessoal, vamos analisar aqui, né, a rodada, uma rodada 9 que vai estar cheia aí, né, tem jogos da Libertadores, Sul-Americana no meio de semana, mas eu creio que os times vão firme e fortes aí para esse jogo no final de semana. Rodada que começa no sábado e se encerra no domingo, tá? Então nós temos o primeiro jogo aqui, Sport e Ceará, um grande clássico nordestino, vejo potencial no Ceará com possível SG, então peças defensivas aqui do Ceará são oportunidades estatísticas interessantes, né, o Sport vive um mau momento,
tá? E ainda mais depois da perca, né, vergonhosa diante do Cruzeiro na última rodada. Eu vejo o Ceará muito favorito para esse jogo. Marlon, Fernando Miguel, Matheus Bahia, William Machado são grandes oportunidades, até mesmo o Léo Condé. Linha ofensiva, por enquanto, eu tô afastado, mas até porque o Pedro Raul entrou na nossa geladeira, tá ok, pessoal? Mas aqui o Pedro Henrique é uma boa pedida, viu? Ele vem pontuando até melhor que o Pedro Raul nos últimos jogos, tá? Vasco e Fortaleza, um jogo incerto com potencial de gols. Fortaleza deu aquela mitada contra o Juventude, né? Então nós temos que ficar atentos. Lógico que o Vasco vem levando gols, mas o Fortaleza está fora de casa, o Vasco dentro diante da sua torcida. Então, mais uma vez, Lucheiro pode ser uma boa, mas está super valorizado, você tem que tomar cuidado com isso. Breno Lopes, todos os jogadores do Fortaleza estão valorizados. Então, se der ruim contra o Vasco aqui, com certeza você vai perder cartoleta. Então, tenham cautela, tá? Por parte aqui do Vasco, o Verratti seria a grande opção aqui, pensando na ofensividade. Mais abaixo aqui, São Paulo e Grêmio, aqui um potencial de SG pelo lado do São Paulo, uma peça ou outra aqui, defensiva do São Paulo é muito interessante. Nós temos aqui, por exemplo, o Ferrarese que está em dúvida, tem o Alan Franco que me agrada e até mesmo o Enzo Dias. Parte ofensiva do São Paulo, diante de um Grêmio que cede gols, eu vejo muito forte o Ferreirinha, tá? O Ferreirinha é aquela peça que pode fazer gols ali pelo São Paulo, a galera deve tocar para ele. Mas nós temos o André Silva também, que tem grande potencial. E até mesmo o Lucas Moura aqui para valorização é muito bom para essa rodada, tá? Se ele for mesmo a jogo, é muito interessante, muito forte. Nós temos aqui Corinthians e Santos, tá, pessoal? Aqui mais um jogo muito top, eu vejo potencial de SG no Corinthians também, né? O Santos com dificuldade de marcar, tá? O Soteldo aqui na frente pode ser um perigo para o Corinthians e o Escobar aqui pensando em desarmes, tá? Mas eu sou mais para essa rodada colocar ataque do Corinthians. Memphis está ali, pelo menos até então, fora do jogo por lesão. Então nós temos aqui a condição de um esquema tático do Corinthians com Yuri e Romero ali na frente, tá? Mas aqui tá o DPI, pelo menos aqui no Jogada 10 mil, provável, tá? Mas ali pelo cartório ele tá como lesionado. Então, vamos ficar atento a essa notícia. Memphis é muito forte pro jogo, eu acredito nele. Se ele for, ele é top pensando em valorização. Se for pro jogo, vale muito a pena esses dois, tá? Parte defensiva, talvez ali um Angeli, né? Angeli pela lateral, vale a pena, até mesmo um Hugo Souza. Mateuzinho bom pra desarmes, tá? Pelo Santos, somente Soteldo, tá? Juventude e Fluminense, aqui é um jogo incerto com potencial de gols. Juventude vem levando muitos gols, tem o seu técnico ali trocado, né? Tá aqui com o Cláudio Tencati, por enquanto. Vejo grande potencial até o Cláudio tentar organizar esse Juventude. Vejo com potencial o John Arias aqui e o Everaldo, se aparecer, também é bom. Everaldo ou Serna, tá? Mas aquela peça muito provável para escalar, né? Que é praticamente ali inadmissível estar fora, tá? É o John Arias. Vejo muito potencial nele. Parte defensiva eu tenho cautela, porque tem um Palhari aqui que pode levar perigo, tá? A parte do Bahia e Vitória, mais um clássico nordestino. Vejo o Bahia com grande potencial, só que o Vitória tem sempre superioridade diante do Bahia, tá? Pelo menos nos jogos que a gente tem acompanhado mais próximos. Então, o Vitória eu vejo que pode levar risco, mas ainda assim, pela condição do Brasileirão, eu vejo o Bahia muito forte. Então, o Luciano Juba, que está aqui em dúvida no momento, e Santiago Mingo são as peças mais interessantes que eu vejo para esse jogo, tá? E é lógico, se ficar o Lúcio aqui, muito provável, também vale a pena, pessoal. Red Bull, Bragantino e Palmeiras, um jogo de grandes, né, digamos assim, na tabela. Estão lá no alto da tabela. Eu teria cautela nesse jogo, porque deve ser um jogo bem apertado ali. Uma peça ou outra, talvez um Juninho Capixaba, mas aí corre risco de perder SG. Parte ofensiva desses dois times, aí a gente vai ter que procurar jogos melhores. Embora possam fazer gols, eu vejo que tem risco, tá? Flamengo e Botafogo, um jogo muito favorável para o Flamengo, pensando no momento do Botafogo, que como visitante não vem fazendo muitos gols, embora seja um clássico, eu vejo que o Flamengo é muito superior. Então, nós temos o Léo Ortiz e o Wesley como muito forte. Até mesmo uma dobra do Flamengo pode ser muito forte para essa rodada. E de Arrascaeta e Pedro, galera, mesmo após a zicada seguida do Pedro, é um clássico, eu não vou largar a mão dele. Eu vou escalar melhor o banco ali de reserva de luxo, tá? E vou com o Arrascaeta também. É muito difícil sair desses dois, a não ser que o Pedrão zique de vez na temporada, aí eu caio fora dele. Internacional e Mirassol, um jogo muito favorável para o Inter, mas tem potencial de gols também. A gente sabe que a defesa do Inter não vem levando muito, aliás, vem levando muitos gols, tá? O Mirassol é um time perigoso. Por enquanto eu vejo muito forte o Vitor Gabriel aqui do Internacional na linha defensiva, pensando na ofensividade dele, né? De repente, ele pode ter alguma participação ali na frente diante do Mirassol, que cede muitos gols. Tem muita gente escalando aqui o técnico do Internacional, mas eu tenho cautela pelo menos por enquanto, tá? Pelo lado do Inter aqui, lógico, Wesley e Alan Patrick são peças muito fortes para serem escaladas. Cruzeiro e Galo, mais um clássico aqui, galera. Rodada contada com muitos clássicos, né? Mas aqui o Cruzeiro, mais uma vez, Caio Jorge, né? Era muito incerto contra o Sport, foi lá e deu aquela mitada. E o Galo não é aquele time assim de linha de defesa. Corre risco de levar 5 gols, tá? Então Caio Jorge é muito forte. Matheus Pereira também é forte, mas aí, galera, para quem tem poucas cartoletas ou não chegou na 150, tem que tomar cuidado, porque se zicar o Matheus Pereira, a perca de cartoletas vai ser gigantesca, tá? Aí, para quem quiser arriscar nele e tem um ataque muito bem definido, eu aconselho você, de repente, pegar uma linha de meias e colocar um banco de reservas ali bem forte, como reserva de luxo. Por exemplo, o Rubens, do próprio Galo, que vem mitando, né, rodada após rodada, e ele tá como lateral aqui e é o meio campista, então ele desarma bastante. Pelo lado do Galo, mais uma vez, nós temos o Hulk e o Rony, tá? Mas é um jogo fora de casa, eu teria mais esforço aqui em escalar um Hulk, de repente, se tivesse que escolher, tá? Então essas são as condições aqui de jogo, grande potencial, e nós vamos aqui para a escalação pensando no nosso time, tá? Pensando no potencial aqui do nosso time, para a gente poder fazer a escalação. Dando atualizado aqui. Esse foi o time que fomos na rodada passada. Tivemos o Memphis que perdeu o pênalti. Aqui o
Pedrão que zicou, o Hulk foi bem, o Mateuzinho foi expulso, então nós tivemos um pouco de azar no nosso time. O que salvou o nosso time mesmo na rodada passada foi o Arrascaeta aqui no meio de campo, o Matheus Pereira, e a linha defensiva que pontuou muito bem, tá? Do resto a gente se decepcionou um pouco, mas mesmo assim, né, galera? Foi uma rodada muito boa, porque mesmo com essas zicadas nós conseguimos fazer ainda mais de 103, 110 pontos. Foi uma rodada com uma média muito alta mesmo, tá? Aqui na linha de goleiros, tá, pessoal, nós temos grandes potenciais. O Everton, mais uma vez, mas é um jogo difícil fora de casa. O Rossi também pode ser uma opção muito válida. Se você tem pouca cartoleta, vale muito bem aqui o Fernando Miguel. Mas também para quem tem pouca cartoleta e pensando no possível SG, Marcos Felipe é um nome muito forte para a rodada, tá? Laterais, galera. Nós temos grandes nomes para essa rodada também. Dessa vez eu vou ficar de fora do Escobar, tá? Ele pontuou 6 e 10 aqui, tem potencial de desarmes, mas eu tô querendo escalar ali o ataque do Corinthians, então pelo menos agora eu tô fora dele. Matheus Bahia, uma peça aqui do Ceará. Em casa ele tem uma pontuação alta, uma média alta em casa, então eu tô com o Matheus Bahia, potencial em desarmes inclusive. Capixaba também é válido, mas é a mesma condição ali do Escobar, tá? Eu não vou, eu tenho receio desse Capixaba perder aqui o SG, aí dá ruim para nós aqui, tá bom? Pelo menos por enquanto eu tô de fora dele, tá, pessoal? DI, grande potencial, vem fazendo boas pontuações em desarmes, mas aí mais uma vez vai pegar um Red Bull Bragantino com risco de perder o SG, e o Bragantino é um dos únicos times da temporada que vem fazendo gols em todos os jogos aí, tá? Mais abaixo nós temos o Wesley, muito bom para valorizar, não foi pro jogo, tá descansado e deve ter sido poupado para esse clássico aqui, tá? No jogo anterior ele não foi. Então eu tô com ele aqui pelo menos por enquanto, tá? Luciano Juba é muito forte, Ayrton Lucas também, muito forte também para rodada, o Juba também tá baratinho para valorizar. Então eu vejo que são peças opcionais aqui que dá para você fazer a sua entrada. Caso você esteja confiante ali no Corinthians, Mateuzinho é uma peça muito forte, pessoal. Já vou escalar aqui o nosso lateral de reserva, que é o Luciano Juba, galerinha. Na zaga, galera, o que nós temos de potencial aqui? Vou pensar aqui em média. Eu vou com o Vitor Gabriel, pelo menos por enquanto, tá? Pensando na possibilidade de ofensividade dele, tá? Então tô com ele, é um menino que finaliza bastante, tem bastante participação ali. Corre risco de perder o SG, mas aí eu vou entrar nessa possibilidade de ofensividade com o Vitor Gabriel. Pedro Henrique é muito bom pensando em média básica, tá? Desvalorizado, inclusive. Marlon também pelo Ceará é uma boa, não tô pensando em dobrar o Ceará, mas ele me agrada bastante, tá? Aí nós temos o Léo Ortiz aqui, pensando no Botafogo que não faz gols. O Léo Ortiz está valorizado, mas por enquanto eu estou com ele, tá, pessoal? No banco de reservas, nós vamos pegar aqui o Mingo do Bahia, tá? Outra grande opção, tá desvalorizadíssimo e vale muito a pena diante do Vitória também, tá ok, pessoal? Meio de campo, pessoal, o que nós vamos aqui, tá? Meio de campo eu vou com a Arrascaeta, como eu falei para vocês, não vou sair dele, ele vem com uma regularidade muito boa. Matheus Pereira deu essa pontuação espetacular aqui, eu tô de fora dele pelo menos por enquanto, mas vale a pena escalar se você tem muitas cartoletas, tá? Alan Patrick também vale muito a pena, eu tô com ele diante do Mirassol, ele deve ser uma peça muito forte. Sacha, fiquem ligados, ele tem uma média espetacular também, vale muito a pena, mas eu vou optar, não dá para ficar de fora do John Arias pensando no Juventude cedendo gols, tá? Rubens também é outra peça ao lado do Sacha que vem pontuando muito bem, vale muito a pena, tá? Mais abaixo aqui, pessoal, algumas peças. O Richard Rios pode tentar dar uma ousada com ele. O que mais aqui? Poucas opções. Eu ficaria nessas mesmo que eu disse para vocês. No banco de reservas, o que sobra pra gente aqui? Tem o Sacha e tem o Rubens. Eu vou de Rubens, vale a pena o Sacha também, mas eu vou aqui de Rubens, tá? Como banco de reservas. Caso você esteja receioso, tenha o seu ataque muito provável aqui e pronto para mitada, você pode optar dentre esses três aqui, colocar o Rubens em reserva de luxo. É uma opção. Não vou ficar com ele assim, mas é uma opção, tá? Aqui no nosso time, antes de completar aqui o ataque, pessoal, acredito muito nos técnicos com potencial para essa rodada, que são, tá? A condição do Léo Condé, inclusive é o nosso técnico por enquanto, tá? A condição do próprio Renato Gaúcho fora de casa, vale a pena, caso vocês queiram escalar. E tem muita gente escalando o Roger Machado, talvez mais pela vitória, mas nem tanto pelos gols. Eu acredito que o Roger Machado leva gol, aí deve diminuir a média de pontuação dele, tá? Então eu penso mais nesse risco aí. No ataque, galera, pensando em média aqui, eu não vou largar a mão do Pedrão. O Pedrão tá aqui, tá meio desvalorizado, se ele dá aquela mitada contra o Botafogo, vai valer muito a pena. Ferreirinha também vale a pena. E aqui o Caio Jorge, que está super valorizado, então eu vou com ele por enquanto, preciso de 14 e 19 para começar a pontuar. Igor Jesus, é uma oportunidade, é o risco do Botafogo diante do Flamengo. Então, por enquanto eu estou dobrando o Flamengo, mas aí eu estou pensando muito sério em não fazer essa dobra, tá? Aí eu iria com outras alternativas na atualização principal do nosso time. Wesley vale muito a pena também. Gosto do Wesley para esse jogo, tá desvalorizado e vai pegar um time que cede gols, tá? Então é uma oportunidade. Breno Lopes, pensando ali no Vasco, que também cede, é muito válido aí a condição do Breno Lopes. Verratti, já falei para vocês, também pode ser uma boa diante do Fortaleza, mas eu vou aqui, galera, com o Yuri Alberto. O Hulk também tem que ser válido, viu, gente? Mas a gente sabe que o Cruzeiro tá jogando forte com times grandes, então tomem cuidado, ainda mais no clássico, né? Eu vou de Ferreirinha aqui no banco, tá? Aí no gol, pessoal, o que dá para fazer? Arranca o Marcos Felipe aqui, zera os prováveis, vem aqui pelo preço, escalem o Rocher que tá machucado, e depois vem e escalem a condição do Marcos Felipe para ter aquela proteção de REC, tá? Nosso time custa 151 cartoletas, é um time caro, mas eu di um equilíbrio em valorização aqui também, tá? O nosso atacante é aqui o Yuri Alberto,
né, o atacante como capitão, digamos assim, e eu dei alternativa no Rubens para quem for aqui no meio de campo, que vale também um Arrascaeta como capitão, um Alan Patrick, um John Arias, os três aqui vale muito, tá? Aqui no ataque, galera, o Pedrão teria cautela, mas o Caio Jorge e o Yuri Alberto eu colocaria tranquilamente aí como capitão. Então são essas alternativas. Se for escolher o capitão aqui no meio de campo, vai com o Rubens no reserva de luxo. Como eu escolhi o Yuri Alberto por enquanto, eu tô com o Ferreirinha aqui, tá? Esse é o nosso time, uma escalação que custou aí 151 cartoletas. Se a gente ver, tem vários jogadores desvalorizados, ou seja, é um time com potencial de valorização para essa rodada também, além de potencial de imitada, tá? Então aqui no Cartola FC você tem dicas top do HJP Esportes, tá? E se você gostou do vídeo, deixa aquele seu super like e você pode aí aproveitar, né, a condição que você está aqui no vídeo e também pegar outras dicas para você ter uma ideia de como a gente está fazendo a escalação com um vídeo como esse que vai aparecer para você aqui ao lado, tá? Muito obrigado pela sua presença, que Deus abençoe, até a próxima e partiu para a mitada, pessoal!